A gente faz um paralelo do raio de destruição dessa bomba com a imagem da Rússia frente à Europa, frente aos Estados Unidos. De um lado, a extensão e a violência dos ataques russos. Do outro, as pressões cada vez mais pesadas impostas a Vladimir Putin. Para falar sobre isso, eu converso com Gustavo Menezes. Ele é professor de Relações Internacionais da PUC aqui de São Paulo. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. O senhor está me escutando? Boa noite, escuto sim. Que bom. O senhor é especializado em Rússia. E até aqui, professor, parece certo que Putin foi pego de surpresa pela resistência da Ucrânia, pela união de governos do mundo todo e das empresas contra a Rússia. Perguntam ao senhor o que esperar da resposta russa para toda essa pressão. Putin pode aceitar negociar, pode aceitar retirar as tropas da Ucrânia, ou ele pode também dobrar a aposta e prosseguir com esses ataques, como os de hoje. Bom, eu creio que as negociações estão ocorrendo, as negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia já há um certo tempo. Essas negociações não têm levado a progressos tangíveis na questão da solução política do conflito e, a meu ver, os dois lados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles parecem acreditar que ainda é possível, a via militar, desarmar o e dessa maneira conduzir as soluções políticas que eles preferem. Então, eu acredito que isso vale tanto quanto para as ações tiveram uma escala pela Rússia, aparentemente, a questão das sanções, quanto a questão das forças ucranianas, excederam aquilo que a Rússia esperava. Mas, por outro lado, a ação da Rússia foi muito ousada e foi tratada como uma questão de segurança nacional, um interesse nacional muito forte para a Rússia. Ou seja, isso quer dizer que toda essa questão dos efeitos econômicos, das sanções adotadas pelas potências ocidentais, a Rússia considera que isso, pelo menos no curto prazo, seria um sacrifício, é algo que pode ser tolerado em nome da consecução desses interesses maiores de segurança da Rússia, que no caso é manter a Ucrânia fora da esfera de influência ocidental. Ao ver a questão das sanções, dos efeitos da Rússia, negativos para a Rússia, como a liderança russa vai avaliar os efeitos negativos dessas sanções, eu acredito que isso ficará mais claro a partir do médio e longo prazo. Mas no curto, creio que Putin ainda deve apostar bastante na questão da força militar para tentar forçar uma solução política na Ucrânia, que ele considera compatível com os interesses russos. Bom, por outro lado, a gente tem essa semana mais uma reunião da OTAN, agora com a presença do presidente americano Joe Biden. O que pode sair dessa reunião, professor? Eu acredito que pode haver mais declarações de apoio político à Ucrânia, alguma espécie de coordenação de políticas de provisão de apoio militar, mas acredito que a OTAN deve manter essa política de não se envolver diretamente, no sentido de não enviar tropas de seus países, tropas coletivas, para lutar no território ucraniano contra a Rússia, ou seja, participando diretamente da defesa da Ucrânia. Então, eu vejo que a atuação da OTAN tem sido bastante consistente, dos Estados Unidos também ao longo desse período, e tem se concentrado exatamente nesse sentido, um discurso político de apoio à Ucrânia. Alguns países mobilizam também o apoio militar, no sentido de provisão de armamentos, de equipamento militar, mas, por outro lado, é evidente uma cautela para se evitar um choque direto com a Rússia, e isso implica que é muito improvável que a OTAN e os países coloquem tropas diretamente para auxiliar a Ucrânia em território ucraniano contra a Rússia, porque a partir desse momento em que a OTAN entra diretamente, o risco de uma escalada para uma confrontação direta com as grandes potências, ele se eleva substancialmente, e isso implica também o risco de uma confrontação nuclear, que é algo, evidentemente, que tem um custo proibitivo para todos os lados envolvidos, portanto, essa cautela. Professor Gustavo Menezes, de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado.